Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Diário Econômico, o podcast que fala de economia e negócios. Esse podcast vai ao ar toda quinta-feira, então se você quer receber as notificações dos próximos episódios, assina o canal, dá seu like, hein? Eu sou Patrícia Raposo e convido vocês a me acompanhar nessa entrevista onde nós vamos falar sobre economia colaborativa. E para falar sobre isso, eu tenho duas pessoas aqui que entendem bastante desse assunto. Um é o Ítalo Nogueira, que é cofundador da Iolo Coliving, uma empresa, uma startup. Ele vai explicar melhor o que é o negócio, que atua com empreendimentos imobiliários, tecnologia e tecnologia de serviços para esse segmento, para o setor imobiliário. Tem outras coisas, mas a gente vai falar especificamente da Iolo. Ele atua em outras áreas, né? Ítalo, inclusive, é presidente da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, a ACESP. Ele é presidente nacional. E comigo aqui também, Guilherme Cavalcante, que também é cofundador do Hub Plural, que é uma rede de coworking aqui, que vem crescendo bastante aqui em Pernambuco. E Guilherme também é diretor executivo do Atitude Pernambuco, que é uma associação que reúne empresários de diversos segmentos. Esses dois empresários vão falar um pouco sobre a economia colaborativa, compartilhada, porque os negócios que eles atuam envolvem isso, e isso é uma tendência que está crescendo muito aqui. Então, Ítalo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Patrícia. Guilherme, também muito bem-vindo. Obrigadão, Patrícia, alegria minha. É muito bom ter vocês aqui. Eu acho que o assunto é bem interessante. Para você que não conhece, não está entendendo o que é isso, economia compartilhada, tem umas palavrinhas mágicas como Airbnb, iFood, Uber, aí já vai dar uma ideia. Agora sim, são várias vertentes, né? Não é isso? Então vamos lá, eu vou começar com o Ítalo, porque, Ítalo, seguinte... Esse negócio de economia compartilhada, ele não é novo, né? A gente já vê aí ao longo da história aluguel de roupa, aluguel de carro, né? Tem várias coisas assim que já se compartilhava. Só que existe um novo conceito, uma nova tendência, né? O que está acontecendo? O que está fazendo aflorar essa nova modalidade, essas novas vertentes da economia compartilhada? Obrigado, Patrícia. Que prazer estar aqui com o Guilherme, com vocês, com os ouvintes e vamos tentar explicar um pouco aí. A visão da gente, né, como você bem colocou, somos empreendedores seriais na área de tecnologia, eu tenho sócios em alguns negócios, mas voltado especificamente para a economia compartilhada, eu acho que a nova geração, né, aprendeu que é muito melhor você ser do que você ter. Você participar e, obviamente, ter um serviço de excelência. Hoje a gente não passa 5 minutos, na verdade, esperando um automóvel que vai levar a gente de um ponto ao outro. A gente reclama se a gente tiver 10 minutos de atraso na comida que chega para a gente através de algumas dessas aplicações que chegaram. E a gente passou a ser um pouco mais exigente exatamente no serviço que a gente tem. Especificamente no mundo do real estate, específico no negócio do Iolo, o compartilhamento é exatamente a gente fazer uma disrupção, seja no processo de negócio, ou seja, uma disrupção completa na forma de você morar. Na verdade, é transformar, não é morar mais, é viver de uma maneira diferente. Então, acho que só para iniciar e para que a gente possa passar essa ideia de que da nova forma de compartilhamento e por que a gente está cada vez mais associando e querendo trabalhar com esse tipo de tecnologia, é uma exigência da gente como ser humano e uma necessidade de a gente, obviamente, usar e ter um serviço melhor em detrimento de comprar algo que vai gerar ou ter alguma coisa que vai gerar alguma dor de cabeça para a gente. Guilherme, isso tem a ver, então, com capturar nômades digitais, é isso? Tem a ver com capturar nômades digitais, tem a ver com otimização de recursos, tem a ver com escolhas mais sofisticadas que os jovens têm feito em relação à sua vida, mas principalmente ofertar a oportunidade da pessoa ter uma experiência de vida e de trabalho mais compatível com a sua essência. Então, assim, você não gastar sua energia e sua grana imobilizando, você não gastar seu tempo pensando em coisas do dia a dia que não são produtivas, para que você possa chegar, ter uma experiência plena, produzir, né, e poder ter, inclusive, mais tempo para você para fazer outras escolhas.
Perfeito. É uma mudança de paradigmas, não é isso? É demais. E dentro, até com essa coisa muito bem colocada para o Guilherme, né, desse novo paradigma que a gente tem, esse movimento, por exemplo, do nomadismo digital, né, dos nômades digitais aí que vão circulando, o ativo imobiliário, né, o imóvel, né, ele já diz, o ativo imóvel lhe prende a um local, a uma regional, a um nacional, e esse movimento tem crescido muito a nível global. Até 2028, 1 bilhão de pessoas do mundo estarão se movimentando, porque você tem a tranquilidade de usar o seu tempo de uma forma diferente. Quanto tempo não passamos nos engarrafamentos da vida porque precisamos nos deslocar do lugar do hardware onde a gente mora para o lugar que a gente trabalha. E aí os meninos do Hub Local, né, eu falo meninos com, né, os caras muito experientes que montaram essa operação, resolvem para que você possa trabalhar ali do lado. Como a gente aproveitar as pessoas que trabalham próximo ali do Hub Local em um equipamento vivo e inteligente, que tem uma comunidade potente, que vai ajudar o desenvolvimento desses jovens, que vai conectar esses jovens e vai melhorar esses jovens a nível do desenvolvimento, seja ele social, seja ele dentro das organizações. Então essa coisa é uma coisa muito ampla e que eu acho que a gente vai poder falar um pouco mais sobre ela. Essa economia compartilhada, ela ganhou muita força com vocês, empreendedores da área de tecnologia, né? Acho que vocês conseguiram dar uma grande impulsionada nisso aí, porque, como eu falei, já existia uma coisa ou outra sendo trabalhada, né? Mas a tecnologia, ela traz isso de uma outra forma, ela inova, né? Ela traz soluções, e a pandemia também deu um grande empurrão, porque na hora que ela coloca as pessoas no home office, elas começam a perceber as possibilidades que existem de trabalho. Eu diria que a pandemia em si, ela obrigou todo mundo a olhar com um pouco mais de carinho para o ferramental que já estava disponível, né? Se você for pensar direitinho, tem muito pouca coisa realmente nova do ponto de vista de habilitação do trabalho remoto ou da integração remota da pandemia para cá. Então, o pessoal foi forçado a aquelas mudanças de comportamento. Mas o principal que, na minha opinião, está acontecendo é que a gente saiu de uma realidade de migrantes tecnológicos, migrantes profissionais, para o nômade real, que é o cara que roda, que gira, que está em vários lugares ao mesmo tempo, né? Então, essa mudança de comportamento habilitada por tecnologia, habilitada por uma proximidade que foi criada a partir de um novo paradigma de telecomunicações, faz com que você passe a ter essa escolha real. E aí vê que interessante, aqui tanto eu quanto o Ítalo, a gente milita no Porto Digital desde a sua fundação, eu diria. É isso aí. E o Porto Digital, o que é? Ele é uma reação de Pernambuco, do Recife, aquele trabalhador que estava indo embora, né? E a gente passa a criar aqui não só oportunidade e um conjunto de competências e um conjunto de vantagens para a pessoa ficar aqui, como também para ter a opção de vir para cá. Num dado momento, o Porto Digital explode, cresce, fica grande e a gente sequer consegue reter os talentos, porque o mundo vinha buscar mesmo. Então a gente perdeu o pessoal de games todinho, foi bater na Finlândia, foi bater na Califórnia e tal. Mas nessa realidade de nômade, esses caras olham agora para o Recife e tomam essa escolha de forma mais livre. Então, eu quero trabalhar no Porto Digital, numa empresa do Porto Digital, a partir do Recife ou a partir de qualquer outra posição. E aí entra, muito modestamente, a contribuição que Iolo vem dar, que Hub Plural dá, que é assim, cara, a partir do Recife, no Recife é mais bacana do que em outros cantos, porque aqui tem uma realidade vida-trabalho que se conecta com esse ideário novo. Eu estou na minha comunidade, né? Você está numa comunidade diferente. Eu estou no meu grupo, porque a gente vive um momento de sociedade compartilhada em grupos, né? Você tem seus vários grupos de WhatsApp, você fala aquela linguagem, né? Quando você não está falando aquela linguagem, alguém vai deletar você sumariamente daquele grupo. É assim que funciona, né? Então, assim, hoje a gente tem muito disso, né? De você estar com o seu time, as pessoas com quem você se relaciona no dia a dia. É bastante diferente estar na Finlândia, isolado, longe de todo mundo, de família, né? Essa coisa muito bem pontuada por Guilherme, a gente tem
tem a NTT Data, por exemplo, é uma empresa, né, mais uma gigante que chega aqui no Porto Digital, que vai estar aqui próxima da gente, que o CEO, inclusive, Ricardo Neves, é um pernambucano, né, o CEO Brasil da NTT, e tem uma coisa na cultura da NTT que é liberdade com responsabilidade. Eu acho que isso é que é o bacana, nem tanto home, nem tanto office, né, Guilherme? A gente vai ganhar cada vez mais a liberdade a partir do momento que a gente tem uma grande responsabilidade, e o conceito dentro até do que a gente está fazendo, né, o conceito de comunidade dentro, eu acho que nossos negócios hoje, eles são muito drivados, eles são muito direcionados por conta exatamente dessa construção coletiva que sempre foi o Porto Digital, e quem atuou na construção desse ecossistema, e nós estamos aí desde o início, aprendendo com os mais velhos, tentando ensinar os mais novos, trabalhando para que a maré cresça para todo mundo e cada um pegue seu barquinho e navegue bem. O ponto da comunidade, que a gente sempre trabalhou muito forte, da gente se juntar e criar um negócio novo, da gente ajudar as startups, da gente ajudar as empresas maiores. Eu acho que esse é o foco central desse novo momento, dessas plataformas e dessa nova forma de você compartilhar as coisas. Eu não preciso ter mais um carro, porque meu carro passa 10, 12, 15 horas parado, em detrimento de eu estar compartilhando e tendo, obviamente, um sucesso melhor na gestão do meu patrimônio pessoal, como também tendo a chance de não jogar e emitir mais CO2 voltado aí, obviamente, para as loucuras que a gente está vendo climáticas do mundo. Então, o conceito no nosso negócio, ele vai estar muito centrado nas pessoas, exatamente para que a gente possa linkar essas pessoas e ajudar. A gente não conhece, né, Patrícia? A gente não conhece quem mora em cima, quem mora embaixo, quem mora do lado. Muitas vezes nas empresas, a gente está no empresarial, a gente não conhece o que o player de baixo está fazendo, que poderia ser um grande parceiro, e essas novas formas de compartilhar negócios e nesses tipos de negócios que a gente está implementando, eles vão ajudar muito as pessoas e as empresas a se desenvolverem de uma forma diferente. Vamos falar um pouquinho da Iolo. A Iolo vem, né, com uma disruptura aí para esse mercado da construção civil, mercado imobiliário especificamente, e que problema ela tenta resolver? Ok, o problema maior é a infelicidade no lar. A gente está aí nos nossos, né? Seja a sociedade que não tem o acesso, seja a pontinha privilegiada a qual eu faço parte, por exemplo. A gente tem 100 metros, 150, 200 metros e a gente não conhece exatamente esses vizinhos e essas pessoas. A gente tem nossos filhos muitas vezes em belíssimos apartamentos, em belíssimos equipamentos de moradia, mas eles estão infelizes porque eles não conseguem, ou a gente não consegue conectá-los com os outros amigos daquele mesmo espaço que ele está ocupando. Então, o foco central é exatamente a gente resolver o problema da infelicidade no lar. Esse é o nosso propósito. Tirar essa pessoa da solidão e conectar ela com a comunidade. É isso aí. Cada vez mais a gente precisa conectar as pessoas. A gente vem passando, principalmente a pandemia, mostrou muito isso pra gente, que quanto mais próximo de gente a gente tiver, melhor será a nossa vida. Então, esse é um dos nossos propósitos como Iolo. E como é que você pretende fazer essa mudança de paradigma? Como é que você pretende eliminar essa solidão e fazer com que aquela pessoa ali, que às vezes é muito tímida e não consegue se aproximar de outros, passe a fazer isso? Perfeito. Isso aí a gente vai ter o Match, né? O Match, nós temos uma plataforma... Vai ser o Tinder, né? Isso aí, a gente vai ter uma plataforma tecnológica, né? Está em desenvolvimento, a plataforma tecnológica que vai estar acoplada, obviamente, a hardwares, né? Equipamentos que a gente precisa dormir, tomar banho, né? Os equipamentos que a gente vivencia parte das nossas vidas, mas principalmente a plataforma tecnológica vai fazer essa interligação. Eu quero que o Ítalo conheça o Guilherme, que está no Rio Grande do Sul, que está no Paraná, e que o Guilherme venha conhecer a cultura. E dentro dessa plataforma, a gente vai fazer essas conexões para transformar ou para fazer com que as pessoas vivam melhor. Elas possam ter realmente uma experiência, um ser muito melhor do que uma experiência que tem hoje. E eu não quero nem ser excessivamente otimista, mas a forma como eu enxergo o que os meninos estão fazendo lá no Iolo, basta dar oportunidade para as pessoas, para um modelo diferente que elas vão aderir. O que aconteceu com a gente no Hub lá no comecinho, aí já vão 9 anos, a gente abriu um primeiro espaço de coworking dentro do Porto Digital
E a gente, para nossa grata surpresa, existia toda uma comunidade de empreendedores que estavam isolados, que queriam participar do que era aquele fenômeno ali, mas não tinha um ponto de chegada, não tinha um ponto de acesso, de articulação. A gente inaugurou no mês de setembro. E aí, naquele ano, a gente começou com aquela proposta diferente, era uma coisa, espaços abertos, mesas compartilhadas e tal, e tive uma certa desconfiança. E aí eu me lembro que em janeiro eu saí, eu já tinha uma viagem marcada com a família, estava na praia aqui, e aí meu sócio me liga, Alfredo me liga e diz, cara, volta pelo amor de Deus que eu não estou dando conta da demanda, o pessoal descobriu a gente. E aí realmente bastou dar oportunidade. E aí aquele cara, aquele empreendedor que estava sozinho, que estava isolado, ele foi ali e se deparou com aquele mundo diferente, aquela comunidade funcional e emocional, porque você passa a ter conexões diferentes. A partir daí deu oportunidade, a turma chega. E eu imagino que, assim, quando ele parte para um coworking, ele não muda só o ambiente de trabalho dele, mas também a visão que ele tem do trabalho. Eu acho que ele tende a horizontalizar, né? Menos verticalização e mais horizontalização. Quase que não sai. Nem sei se saiu direito. Mas você percebe isso? Como é que você percebe essa forma de trabalho dentro do coworking? Como essa empresa se comporta? Eu sei porque, assim, eu conheço o Hub, já tive experiências lá, e vejo que tem grandes empresas lá, não são só pequenas empresas, não são só startups que estão lá. As grandes empresas também estão indo para esse tipo de ambiente de trabalho. A gente tem um fenômeno muito bacana, né? Que, primeiro, as empresas grandes, tradicionais, quando querem ir para ter um novo negócio, ter um ramo novo que ele quer entrar, ou ter um produto novo para ser lançado, então procura a gente. Olha, será que eu podia botar uma equipe aí de 10 pessoas, 15, 20 pessoas e tal? Isso é uma coisa. E acontece muito e já acontecia antes da pandemia. No pós-pandemia, o que está acontecendo de verdade agora é o seguinte, aquele cara que tinha uma sede com 200 pessoas trabalhando e tal, ele repensou tudo isso. E ele tem agora um ponto de referência onde cabem umas 30 pessoas, ele espalha 2, 3 pontos em outras áreas da cidade, ou até mesmo em outras cidades, e eles, equipe, vocês têm agora liberdade com responsabilidade, vocês não precisam estar presentes os 5 dias da semana, vocês vêm 2 dias, a gente vai ter esse X ativo aqui, no caso, mesa e cadeira para utilizar, e vamos ter que compartilhar entre a gente. Então as empresas compartilham entre elas e compartilham com outras. Para ser bem honesto, eu não iria nem no horizontal ou vertical. Nós estamos falando, na verdade, de organismos agora descentralizados de verdade. Descentralização, perfeito. Vocês acham que as pessoas agora, elas preferem alugar ou comprar? Porque existe também uma mudança no comportamento. A gente tem números aí da ONU que falam que vai crescer o número de pessoas solteiras, vai crescer o número de divórcios, vai diminuir o número de pessoas com filhos, né? Assim, o comportamento da sociedade de forma mundial está mudando, né? Vocês estão considerando isso quando vocês tomam decisões como essa? Para o nosso negócio especificamente, Patrícia, a gente obviamente aponta e fala exatamente como mercado, né? No nosso pitch, né? Para fazer o funding do negócio, está lá os números de hoje, os números de 2030, só para dar uma ideia. Divórcios vão sair de 6% para 9%, vão aumentar em 50%. Taxa de fecundidade vai ter 1,2 filhos por filho por família. Então, é um negócio cada vez menos filhos e óbvio, para o nosso negócio, isso é uma gigantesca possibilidade. As pessoas estão casando um pouco mais tarde, aquelas que encontram seu parceiro ou sua parceira estão casando um pouco mais tarde. Então, os milênios, nosso negócio não é para milênio ou para geração Z, mas essa coisa de casar um pouco mais tarde vai ter uma jornada do desenvolvimento pessoal onde ela vai precisar de um pequeno espaço para morar e viver de uma forma diferente. Então, todos esses indicadores e todas essas mudanças que estão acontecendo no mundo, elas são um indicativo muito positivo para o que o IOLO e para o que os co-livings globais, os benchmarks que a gente tem, por isso que estão crescendo. Então, a gente enxerga de uma maneira muito positiva alguns desses números e, obviamente, estamos antenados para acompanhá-los, mas
o indicativo é muito positivo nesse sentido. E como é o modelo de negócio da Iolo? Você aluga por temporada, você compra? Como é que vai funcionar? O modelo de negócio da gente é o LaaS, é o Live as a Service, é o morar como serviço, né? É o morar como serviço. Você não precisa mais pagar por absolutamente nada, você vai ter todos os serviços que você tem na sua unidade hoje, naquela unidade que você mora, internet e tal, e um ponto muito legal que Guilherme trouxe é a história da internet, por exemplo. O nômade digital, ele enxerga um lugar que tem uma boa ambiência, uma boa temperatura, mas o nômade global, ele precisa de uma internet muito forte, senão ele não entrega, e não entrega rápido aquele trabalho para poder vivenciar experiências diferentes mais rápido. Então, quem aqui nunca demorou bastante para fazer um download ou um upload de algum trabalho ou de alguma coisa que seja de lazer? Então, os nossos decisores, né, das nossas prefeituras, dos estados, aqueles que tiverem a cabeça cada vez mais aberta, isso é uma pauta que a gente está trabalhando, né, Guilherme? A gente está trabalhando muito aí junto porque a atração dessas pessoas será muito positiva. Então, a visão é essa, sabe, Patrícia? Aqui a gente enxerga e a modelagem você paga por mês e tem todos os serviços atrelados. Mas está incluso, por exemplo, roupa de cama, roupa, como se eu fosse pro Hub. Se você é isso aí, você vai pro Hub trabalhar e anda ali, pega teu patinete, pega tua bicicleta, virou a esquina, você está para morar, para viver de uma forma totalmente mais feliz no Iolo. Então, é uma sociedade mais minimalista, total, não é isso? Total. E ela vem confrontando essa sociedade do consumo do início do século XX, né? E assim, eu não diria nem um confronto, é mais como se fosse assim, olha, a gente mudou os padrões como um todo. Eu até brinco, eu digo, não, meu cliente ele quer consumir muito, porque ele está economizando dinheiro, né? Então, o Iolo é a mesma coisa, o pessoal vai pagar menos para viver bem num lugar bacana. Então, tem uma relação diferente de liberar, vamos dizer assim, liberar renda para outras coisas. Então, muda, é como se fosse uma reorganização geral disso. Vê que coisa interessante que tu estava falando sobre infraestrutura, né? A infra tem que ser parruda. O Hub, se você prestar atenção, todo lugar que a gente abre, normalmente a gente consegue acessar a rua por 2 pontos. Mesmo que você não transite fisicamente por 2 pontos, eu tenho 2 calçadas. Por quê? Porque eu normalmente busco 2 acessos físicos diferentes da fibra que chega na minha unidade. Imagina, você hoje vai escolher um lugar para morar ou um escritório para trabalhar. Quem está pensando em ter 2 acessos diferentes de fibra para poder ter... outra coisa, você vai morar num apartamento, sei lá, de 20 metros quadrados, cheio de serviço bacana e tal. Ou você não quer... Com todo respeito à internet da operadora, você quer uma solução que o cara vai ter lá parruda, que tem um servidorzinho que balanceia 2, 3 entradas diferentes, que dá a condição de você não ter que se preocupar com isso. Isso o jovem, o cliente futuro do Iolo, o cliente do Hub, ele não tolera esse tipo de coisa. Por quê? Porque é um consumo e uma imobilização de recursos que na cabeça dele não faz nenhum sentido, né? Por outro lado, para mim que trabalho estruturando esse serviço, para ir para o trabalho estruturando esse serviço, a gente cuida dessas coisas para que o cliente não se preocupe com isso. Perfeito. Quem tem seus ativos aí, mais uma vez voltando daquela história da âncora, inclusive de fixar você no local, quem tem mais de um, né? A gente obviamente ainda tem uma população, principalmente as habitações de interesse social, a gente precisa tratar desse tema, né? Cada vez mais as pessoas precisam morar, precisam melhorar a sua vida, ter ascensão, mas quem tem mais de um, inclusive a gente conhece muita gente, sabe a dificuldade de você fazer a gestão de um condomínio caro, quando você pega a diária, muitas vezes, pessoas que têm muitos imóveis em casa de praia, em casa de campo, quando você vai fazer o valor por diária que você utiliza, é muito caro. Então, muitas vezes, e obviamente é aí onde a gente encaixa o nosso negócio, viver como serviço é muito mais interessante do que você comprar. Óbvio que tem o momento de vida, tem aquele momento da tua estruturação, você às vezes pode passar um tempo aqui e experimentar, mas a nossa visão, inclusive no início, no desenvolvimento e também inclusive um momento que é muito bacana, é ali no final. Quantas pessoas mais velhas, idosas que a gente tem, que são mentes brilhantes, estão em casa paradas num apartamento grande e sem conexão com ninguém? Quantos de nós não temos nossos pais, nossos tios, nossas famílias que estão fisicamente e emocionalmente abaladas porque não tem uma conexão com outras pessoas? Então é aí onde a gente tem que mexer, é aí onde a gente tem que cutucar para a gente começar essa transformação das pessoas. Então o padrão etário é bem amplo, né? Sim. Você não vai pegar só aquele cara da startup, o jovem que está começando ali.
Você vai pegar o cara que divorciou, que tá sozinho, que quer casar de novo. Quando a gente vai fazer os planos, a gente erra muito. O PowerPoint, o Excel aceita tudo. Quando a gente vai para a implementação, a gente ainda vai aprender um monte de coisa, Patrícia. Mas se tem uma coisa que a gente já aprendeu antes mesmo do equipamento estar pronto, é que a gente achava que era para os milênios e geração Z, mas não é para todo mundo. Tem muita gente extremamente competente. A gente tem, por exemplo, o exemplo de Henrique aqui no Porto Digital, que é uma mente brilhante, que tem aí 60 a mais, mas é uma mente brilhante e que quer estar conectado com essa moçada para oxigenar, obviamente, a visão dele e para levar a experiência dele para essa moçada. Então, quanto mais diversidade a gente tiver nesses equipamentos, melhor será. A gente tem um cliente no Hub que a gente brinca com ele, diz que a primeira vez que ele foi no Hub, ele parecia que estava de pijama. Uma cara meio triste, assim, barba por fazer. A gente achou, logo que ele entrou, a recepcionista teve até medo. E aí ele foi perguntando tal, e pegou uma mesinha, sozinho e tal. A gente não sabia qual era a história dele e tal, mas ele muito calado no começo. E esse camarada, naquele ano que ele virou cliente da gente, a gente fez uma avaliação com clientes que tinham chegado há mais tempo, e mais recentemente ele tinha chegado há pouco tempo, a gente chamou ele para conversar. E a frase dele é muito poderosa, assim, ele diz: cara, eu estava em casa pronto para morrer. Aí a gente tomou aquele susto, assim, ele disse: entenda, eu não estava pensando em suicídio não, eu estava pronto para morrer, do verbo. Tinha me aposentado, já tinha feito tudo que eu queria na minha profissão, não precisava mais de dinheiro, o trabalho para mim ganhou um significado diferente, mas eu não tinha mais ambiente, eu não tinha mais contato e eu estava isolado dentro de casa. Esse cara virou cliente da gente, de uma mesa de 1 alugou uma mesa de 2, de uma mesa de 2 uma mesa de 4, de uma mesa de 4 um office de 6, a gente não tinha mais lugar para ele, a empresa dele cresceu para 15, ele mandou todo mundo para um empresarial e ficou com a mesa dele. E assim, e a gente brinca muito. Voltou a correr, voltou a tocar violão, arrumou uma namorada. Então, assim, a vida do cara foi revolucionada. O cara que dava pra morrer nasceu de novo. Ele nasceu de novo. Então, você imagina, iguais a esses exemplos, nossa cliente número um, mãe recente, tinha tido 2 filhos, estava saindo de um período de dedicação exclusiva à família, queria voltar para o ambiente de trabalho. Quando a gente lançou o Hub, ela esperou virar meia-noite para começar as vendas online. Foi a cliente número 1 da gente. Quando a gente inaugurou, porque além de tudo teve isso, a gente vendeu antes de inaugurar, vendeu um mês antes de inaugurar. Quando inaugurou, no primeiro dia, a alegria dela era de quem estava indo, de uma criança indo para a escola, um negócio assim, e as pessoas passam a mudar essa relação. Imagina você ser uma empresa de uma pessoa só, mas você tem 50, 60, 100 colegas de trabalho. Isso é bacana demais. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim, mas eu acho que a gente poderia fazer uma breve reflexão do que a gente pode esperar, né, dessa economia compartilhada, né? O que vocês acham? Para onde é que isso vai caminhar? Eu, fechando, já agradecendo aqui a você, Patrícia, e a Guilherme também, eu acho que o que a gente pode esperar é essa mudança de paradigma, mudança cultural. Estaremos aqui, né, como empreendedores e como líderes institucionais para ajudar essas pessoas e as empresas, inclusive, mais maduras e com mais tempo, as nossas famílias empresárias aqui do nosso estado e da nossa região, para que possam entender um pouco dessa transformação e acompanhar essa transformação. Eu acho que, como a gente comentou a pandemia, né, as grandes mazelas que a pandemia trouxe, muito triste, perdemos muita gente, mas depois da pandemia a gente tem, eu acho que um novo momento e temos que acelerar essas transformações e estaremos, obviamente, como empreendedores prontos para surfar essa onda no momento certo. Então, contem com a gente, mais uma vez, obrigado aqui pelo espaço. Obrigada a você, Ítalo. Lá a gente está vivenciando já uma pequena explosão em dois pontos. O cliente final entendeu, se apaixonou pela proposta, aderiu e cada vez mais não topa mais a alternativa antiga. Isso é uma coisa. A outra é o investidor imobiliário. Aquele que decide fazer o investimento e imobilizar o seu recurso, mas entende, acima de tudo, que o pior negócio dele é a desalocação e a má gestão da alocação. Ítalo se referiu a isso, a gente lá no Hub, o que a gente vende essencialmente para quem é proprietário de imóvel é isso, é a alocação ideal, é hiperalocação, é a alocação do cara que tem 100% do tempo dele, de repente ele vende 110% e ele pode vender 110%. Então esse modelo novo está sendo entendido pelo cliente final,
pelo investidor intermediário e principalmente pelo prestador de serviço. A gente vem aprendendo também. Então, cada vez mais a gente vai ver uma explosão disso daí. Eu estou muito otimista com os rumos do Hub Plural, muito otimista. O co-living é um negócio que está vindo mais forte agora, com uma estruturação diferente. Os meninos são pioneiros nesse mercado aqui. No Brasil como um todo, ainda não tem nenhum player consolidado, mas eu acredito que a gente vai ver esse segmento florescer como um todo. E rápido. E muito rápido. Saiam da frente. Obrigada, Ítalo. Obrigada, Guilherme. Boa sorte, sucesso para vocês. Em breve a gente volta aí a falar de economia compartilhada num outro momento. Certamente vai estar bem diferente, né? Então, muito obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Até a próxima.